noite a todos. Acho que vai dar certo, né? Estamos bem aqui. Antes de iniciar a fala e a reflexão dessa noite, eu gostaria de fazer um especial convite a todos que estão aqui. Tenho certeza que alguns aqui desconhecem que existe um trabalho que é desenvolvido por moradores de rua e que acontece aos sábados. Esse trabalho a gente desenvolve já há alguns anos. Aqui na casa em particular, a partir do momento em que ela foi inaugurada no ano passado, a gente foi contemplado com o convite para estar desenvolvendo esse trabalho aqui, graças ao seu Hamilton e outras pessoas da direção que nos oportunizaram estarmos junto a essa casa desenvolvendo essa atividade. E por consequência convidando vocês que participam da casa, aqui nas palestras públicas, nos grupos de estudo, para que vocês também venham conhecer essa atividade. Ela acontece sempre das 19 às 21 horas, no primeiro momento no grupo de estudos, e no segundo momento a gente faz essa atividade com os moradores de rua na região central de Florianópolis. No final da minha fala, eu vou deixar um contato, né? Quem quiser anotar, é só entrar, mandar uma mensagem e a gente combina os detalhes, né? Tipo, qualquer dúvida, para virem conhecer esse trabalho. A ideia é a gente recomeçar nesse sábado, então, se quiserem já agendar, são muito bem-vindos, todos são bem-vindos, para conhecer sem compromisso. E essa atividade vai acontecer neste sábado, próximo sábado, dia 26, às 19 horas. 19 horas. Ok? Isto posto, gostaria de dizer que nenhum de nós aqui viveu, né, a infância nos anos 70, que deve ter sido bem mais difícil que hoje. Nós não tínhamos tablets, nem computadores, nem celulares, nem nada do tipo. Mas eu tenho certeza que alguns aqui viveram, assim como eu, nos anos 70, e viveram com aqueles brinquedinhos de madeira, de lata, e algumas coisinhas mecânicas e nada eletrônicas. E nesse ambiente dos anos 70, onde alguns de nós aqui crescemos, não havia como não ficar fascinado pelaquela arte que nós víamos na TV e que nós convencionamos chamar de cinema. Se hoje o cinema já atrai multidões, já atrai a nossa atenção, nos anos 70 era uma coisa incrível, não tinha concorrência. Hoje nós temos as concorrências das outras mídias, dos outros equipamentos eletrônicos. Isso fascinou milhões de garotos e garotas pelo mundo afora. Nos anos 70, um menino estar apaixonado pelos personagens de um filme era uma coisa muito comum. Foi o que aconteceu com um menino inglês chamado Guy Stewart Rich. Esse menino cresceu fascinado pelos filmes que ele podia, quando tinha oportunidade, os pais levavam. Ele ficou fascinado por esse mundo da arte cinematográfica. Cresceu, adolescente, decidiu dedicar-se à arte do cinema e colocar toda a sua energia, toda a sua criatividade e imaginação pela sétima arte. Começou de baixo, com humildade. Foi crescendo, foi se desenvolvendo. No seu período de maturidade, já no início do século XXI, ele era fã de um dos grandes cineastas franceses, ainda hoje em atividade, Luc Besson, que tem dezenas de filmes, os quais alguns de nós que com certeza já assistimos, mas não estamos nos lembrando agora. Luc Besson é simplesmente um dos maiores, talvez um dos melhores cineastas franceses da atualidade. E o Guy Ritchie era fã dele. Guy Ritchie teve a oportunidade de conquistar a mérito próprio, de lançar um livro, um filme, no início do século XXI, que simplesmente foi aclamado pela crítica como um filme sensacional. A forma como ele conduziu, o roteiro que foi desenvolvido, fez com que as pessoas simplesmente se apaixonassem pelo filme, conquistou respeito e prêmios pelas academias da Europa. Guy Ritchie tinha um novo projeto, ele queria fazer algum filme que trabalhasse questões, ele gostava muito das questões ligadas a filmes de ação, que é até hoje a preferência
mas que tivesse profundidade, talvez alguma coisa que não tivesse sido ainda trabalhada, talvez um vilão que nunca tivesse existido, talvez um herói, algum personagem que talvez ainda não tivesse sido criado. Ele estava fascinado por essa ideia. Atrevido e ousado, característica dele. Decidiu entrar em contato com o Luke Benson, já que agora ele era também um cineasta respeitado e premiado. Luke atendeu quando soube que era o rapaz que tinha feito aquele filme, que tinha feito sucesso no ano passado, que ele tinha assistido e tinha gostado muito. Atendeu. Pois não, Guy Ritchie, né? Luke, desculpe o meu atrevimento, mas eu gostaria de... Eu considero você um dos melhores roteiristas da França e do cinema atual. E eu gostaria muito de conversar contigo se seria possível nós desenvolvermos algum trabalho. Talvez em conjunto. Modestamente me coloco como um auxiliar seu para desenvolver um trabalho. E o Luke Benson, como assim auxiliar? Uma pessoa que foi capaz de produzir o que você está produzindo? Não. Você vai dirigir esse roteiro e eu tenho uma ideia assim, vamos ver se você gosta. Talvez tenha a ver com o que você esteja buscando. E foi dessa parceria entre Guy Ritchie, um dos maiores cineastas ingleses hoje na atividade, Luke Benson, francês, que surgiu o roteiro de um filme que foi lançado em 2005, onde o vilão trabalhado nesse filme jamais havia sido retratado até então daquela forma. Um vilão que muita gente desconhecia, ignorava e que talvez jamais tivesse pensado que poderia existir. Esse vilão, que era ao mesmo tempo um personagem disfarçado de boa pessoa, habitava de alguma forma o interior do personagem principal do filme. E o incrível desse filme é que ele é simplesmente um thriller psicológico capaz de nos levar a reflexões profundas sobre a forma como nós lidamos com as nossas angústias, com as nossas ansiedades e conosco mesmo. Jake Green, que é o personagem principal desse filme, que fez muito sucesso, foi aclamado também pela crítica, era um sujeito que acabava de abandonar a prisão após cumprir uma pena, angustiado por um desejo de vingança e ao mesmo tempo de retomada da sua existência, da sua vida econômica e social. Após 2 anos bem-sucedido, ele encara ainda aquele desejo de vingança por aquele que o colocou na situação de aprisionamento, pelo qual ele teve que passar 7 anos preso. E então ele encontra não só essa pessoa que trouxe toda a situação que levou à prisão, mas 2 personagens que surgem na trama como que caindo de paraquedas e aparentemente sem propósito. Esses 2 personagens, na relação com Jake Green, vão fazer com que a vida dele simplesmente vire de ponta cabeça em todos os sentidos. E quando você começa a acompanhar o filme, você começa a pensar, mas contra o que ele está lutando? Contra o que o personagem principal do filme está lutando? Depois de você já estar mais na metade do filme, finalmente cai a ficha, se você prestar bem atenção, quem é o verdadeiro vilão do filme. O vilão do filme, até então ainda não retratado pelas películas cinematográficas ao longo das décadas e que nós já temos cinema, era o ego de Jake Green. E ele, o personagem, se dá conta que o desejo de vingança e tudo o mais que alimentava as suas angústias, as suas ansiedades, na verdade, não tinha como inimigo pessoas ou situações externas, mas simplesmente a forma como ele estava lidando com tudo isso, ou como ele estava lidando com as suas próprias angústias, ansiedades e desejos. Esse vilão, que foi alimentado pelo orgulho de Jake Green, é o mesmo vilão que habita cada um de nós, e nós sequer muitas vezes nos damos conta. O ego, na verdade, já utilizando a linguagem da psicologia moderna, da psicologia transpessoal, a qual Jonas de Angelis, que nos empresta o nome dessa instituição, vem trabalhar com tanta propriedade. Na psicologia transpessoal nós percebemos que o ego, na verdade, não é o nosso inimigo.
ele é parte da estrutura ontológica da subjetividade humana, ele faz parte daquilo que nós somos enquanto pessoas que estão se relacionando com a vida, conosco mesmo, com o mundo aí fora. O ego, na verdade, não é o nosso inimigo, mas ele se torna o nosso inimigo a partir do momento que nós alimentamos com sombras do orgulho e do egoísmo, principalmente. Eu falei orgulho e egoísmo e lembrei da vaidade, que é um parente. Eu costumo brincar que a vaidade é o tio mais próximo do orgulho. E outro dia a gente estava conversando sobre isso, e aí alguém disse assim: mas a pessoa tem que ser vaidosa. Eu falei: não fala isso, pelo amor de Deus. Dá uma olhada no dicionário. O que significa vaidade? Tu vai ficar com o cabelo arrepiado. Nós, às vezes, confundimos, e isso é muito comum, certas situações onde o que está em jogo é o nosso orgulho. Mas nós tentamos disfarçar dizendo que é a nossa autoestima. Nós estamos cuidando de nós mesmos, que nós temos auto-amor, que nós temos aceito. A linha é muito tênue. E esse é o grande desafio de todos nós, enquanto pessoas que buscam um caminho espiritual, que buscam uma evolução moral e intelectual, que é a proposta que a doutrina espírita coloca e que tantas outras filosofias nos colocam aí fora. Quando nós buscamos essa perfeição, buscamos essa evolução, nós percebemos que os detalhes fazem muita diferença. Então, os detalhes que fazem com que nós sejamos vaidosos ou que nós estejamos simplesmente cuidando da nossa autoestima, tendo asseio e auto-amor por nós mesmos, esses detalhes entre uma situação e outra são muito tênues. E o ego, que é a nossa identidade, a forma como nós nos apresentamos na linguagem junguiana e que a Joana de Angelis nos traz, ele, às vezes, quando alimentado pelas nossas sombras, outro conceito junguiano, que significa as nossas misérias morais, nossos defeitos, quando ele é alimentado pelas sombras, ele manipula. E nós, às vezes, pegamos tentando justificar os nossos procedimentos. Não é vaidade, eu estou simplesmente cuidando de mim. Mas preciso olhar 30 vezes no espelho, pelo amor de Deus. Então o ego, quando alimentado pelas nossas sombras, ele se torna, por assim dizer, o nosso vilão particular. E Jake Green, que é o personagem desse filme, que ficou imortalizado, numa luta heróica no final do filme, consegue superar o seu ego. E quando ele consegue superar o seu ego, ele adquire uma paz de espírito, uma conquista de uma serenidade íntima, que faz com que a gente deseje isso para nós. Quantos de nós aqui não temos ansiedades e angústias criadas pelos nossos desejos egóicos e nem nos damos conta disso? Pelo que sofremos? Pelo que geramos ansiedade? Pelo que geramos angústia? Essa é uma pergunta importante. E esse filme de 2005, com Jake Green, roteirista Luke Benson, Guy Ritchie, mais alguns atores famosos de Hollywood, ingleses também. Esse filme ele nos traz de uma forma incrível essa luta que nós acabamos, às vezes, desenvolvendo com a vida lá fora, quando, na verdade, o grande inimigo habita a nós mesmos. O grande inimigo que nós alimentamos e não nos damos conta, que é o nosso vilão, o nosso egoísmo. E não é só o egoísmo. O foco aqui desse filme era o orgulho, porque o orgulho e o egoísmo andam de braços dados. E isso não é uma constatação só de pensadores da filosofia ou de pensadores da psicologia. Quando a gente pega lá no século XIX, nós pegamos o Livro dos Espíritos e nós percebemos que quando Allan Kardec questiona os espíritos imortais sobre a questão da marcha da evolução da humanidade, os espíritos respondem a essa pergunta algo que deixa todo mundo assim meio curioso. Poxa, eu não tinha pensado nessa. Qual é o maior obstáculo ao progresso a quem se refere à humanidade? O orgulho e o egoísmo. Essa é a pergunta 785 do Livro dos Espíritos. Quero falar aqui do progresso moral, porque o progresso intelectual caminha sempre, à primeira vista,
e parece dar a esses vícios um redobramento de atividade, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que a seu turno excitam o homem que as procura e que se esclarece em seu espírito. É assim que tudo se tem no mundo moral como no mundo físico, e que do mal mesmo pode surgir o bem. Mas esse estado de coisas é breve e mudará. À medida que o homem compreenda melhor que há, fora dos prazeres dos bens terrenos, uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Então Kardec já nos chama a atenção no século XIX, os espíritos imortais nos chamam a atenção, através do Livro dos Espíritos, que o egoísmo e o orgulho são essas duas chagas da nossa alma, ao qual nós precisamos de alguma forma trabalhar ao longo de toda a nossa existência. E se nós pararmos para pensar, nós percebemos que nós dedicamos muito pouca energia ou tempo a isso. Talvez a gente não fique atento nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos de orgulho e de egoísmo. Quem de nós que pode dizer que está atento realmente às suas atitudes onde esse egoísmo e esse orgulho vêm à tona? Quem de nós pode dizer que se encontra livre dessas duas feras, dessas duas chagas que de alguma forma nos consomem a intimidade? Há de se pensar que não só o egoísmo e o orgulho são essas duas chagas, principais chagas das nossas sombras, como eles também alimentam todas as outras misérias morais que nós possuímos. Quando nós fazemos uma análise epistemológica, uma análise do que é os ciúmes, do que é a possessividade, do que é a inveja, do que é todas as outras misérias morais que nós possamos imaginar e que nós vemos nos nossos comportamentos ou dos nossos irmãos, quando nós paramos para analisar isso, se nós fizermos um trabalho sério, nós vamos perceber que tudo isso nasce, tem como raiz mais profunda o nosso egoísmo ou o nosso orgulho, ou as duas coisas, o que é mais comum. Então, se eu não trabalho meu egoísmo e meu orgulho, e falo em buscar um sentido maior para a minha vida, ou falo em evolução moral e intelectual, se eu não dou atenção a isso, eu nunca vou atender exatamente o ponto principal que precisa ser trabalhado. Se eu não trabalho o meu egoísmo e o meu orgulho, eu não vou conseguir superar esse mundo de sombras que ainda faz parte da nossa existência, que ainda faz parte do nosso coração, da nossa mente. E bem orgulhosos seríamos se disséssemos que não temos isso, que todos temos. Todos ainda temos egoísmo, orgulho, vaidade e todo um pacote de misérias morais que nós gostaríamos de deletar, mas não temos como. Porque isso é o resquício do nosso padrão evolutivo ao longo dos séculos. Nós fomos egoístas, nós fomos orgulhosos, mais do que somos hoje, mas ainda somos e precisamos trabalhar isso. E quando nós falamos que o personagem Jake Green consegue superar o seu orgulho nesse filme e consegue vencer o seu ego que está contaminado por toda essa sombra e atinge essa paz, essa serenidade, a gente precisa também de alguma forma pensar na questão do egoísmo. Será que o egoísmo é um problema tão sério assim na nossa existência? Porque muita gente tenta justificar a título de prudência. Não, eu tenho isso, eu não estou sendo egoísta, eu estou sendo prudente. Mas você já tem tantas coisas, você tem tantas possibilidades, não estaria sendo egoísta? Isso me lembra um conto que se passa no século XVIII, em uma aldeia da França. E esse conto diz que existia um castelo ao fundo de uma vila muito antiga, medieval. E nesse castelo habitava um homem muito alto. A comunidade apelidou ele de gigante. E o gigante morava nesse castelo sozinho. Ele mandara colocar cercas, colocou portões de madeira, para que ninguém pudesse ver o que era o pátio do castelo, ou o que existia para além daquelas cercas. Mas ele era um homem que também viajava bastante, solitário e viajante. Um dia, um vento muito forte
bateu naquele portão de madeira que ele havia construído e derrubou. Uma das crianças que morava perto, curiosa, já que nunca tinha tido acesso àquele castelo, e na sua imaginação ali poderiam habitar criaturas incríveis, percebendo que não havia ninguém, adentrou o pátio. Não havia ninguém no castelo, não havia ninguém no pátio, ele se sentiu à vontade. Atrás do castelo, ele descobriu algo que o deixou fascinado. O que ninguém sabia é que o gigante, como ele era conhecido na comunidade, havia desenvolvido um jardim que era simplesmente uma das coisas mais belas que existia naquela região, talvez um dos mais belos do país. Flores as mais exóticas, árvores as mais belas, frutíferas e floridas que se podia imaginar. Ainda havia um pequeno lago, uma pequena ponte. O jardim era simplesmente algo maravilhoso de se ver. Era algo tão belo que os pássaros da região vinham para lá e preferiam cantar por lá, de tão bonito que era. O menino ficou fascinado. Correu para o pátio da igreja, onde se divertiam as outras crianças, e disse a elas: por atrás do castelo existe um lugar maravilhoso e nós podemos entrar, não tem ninguém. As crianças foram, abandonaram o pátio da igreja, que tinha algumas poucas árvores, foram para esse jardim maravilhoso e ali ficaram a tarde toda. No outro dia e assim por diante. Se acostumaram e elas diziam umas para as outras: como somos felizes aqui, como aqui tudo é lindo e maravilhoso. Num desses dias em que eles estavam, nas tardes de uma quinta-feira, eis que chega o gigante. Quando o gigante se dá conta que as crianças estão no jardim, ele fala em tom ríspido com elas. Ele diz: como vocês se atrevem a invadir o meu castelo e o meu jardim? Vocês não sabem o que é uma propriedade privada? Saiam daqui imediatamente. As crianças assustadas saíram correndo e não voltaram mais. Tristes, chateadas, voltaram para o lugar onde elas brincavam, mas estavam sempre lembrando daquele lugar que de alguma forma as fascinava e pelo qual nenhum outro lugar da região era capaz de substituir. O gigante, que ficou muito chateado com essa história, consertou o portão e ainda mandou colocar uma placa: proibido pessoas estranhas, proibida a entrada de pessoas estranhas, entre parênteses, crianças. E ele então, curtindo o seu jardim, estava já no final de outono e início de primavera, começou a reclamar com ele mesmo por um tempo. Como é possível? Ontem mesmo fui buscar mantimentos na vila e havia flores por todos os lados. E o meu jardim, que é a minha paixão, ainda não vejo flor alguma, não vejo. O que está acontecendo? Já é primavera. Parece que a primavera esqueceu de visitar o meu jardim. Chateado, se recolheu e foi dormir. No outro dia, quando ele acorda, ele ouve um canto que ele jamais tinha ouvido, um pasto aparentemente exótico, que ele aquilo soou como a mais bela música, e ele acordou com aquilo e ficou fascinado, e queria ver que pássaro era esse, e desceu rapidamente pelas escadas do castelo, e quando ele chega, ele tem uma visão incrível. Ele vê o pássaro no alto canto da árvore, e uma criança olhava o pássaro admirando o seu canto. Ele ficou tão admirado com o canto do pássaro que ele esqueceu da criança e foi se aproximando. Quando ele se aproximou da criança, a criança olhou, sorriu para ele, e foi um sorriso tão sincero e tão belo que ele simplesmente perdeu totalmente a noção da forma como ele ia se conduzir, porque a ideia dele era justamente afastar a criança do jardim. E quando a criança sorriu para ele e estendeu os braços, ele entendeu que ela queria que ele elevasse ela ao galho, já que ele era um homem muito alto, poderia levá-la para que ela subisse ao galho. Ele então atendeu, e quando a criança estava no galho mais elevado, deu-lhe um abraço
de uma forma tão carinhosa, tão amorosa, que ele jamais tinha recebido na vida. Aquilo tocou foi um choque, e o tocou de uma forma tão profunda, que ele se afastou dela imediatamente, correndo para o castelo para esconder as lágrimas. Que na cabeça dele era uma vergonha ele chorar por aquele momento. O choque foi tão grande, que naquela noite mesmo, ele decidiu: como eu fui capaz de ser tão egoísta, fechando o meu jardim, fechando a minha vida para as pessoas. Amanhã mesmo derrubarei todas as cercas. Amanhã mesmo, todas as crianças estarão aqui. E assim o fez. Pela manhã, derrubou as cercas, derrubou os portões. E quando a criança que vivia mais próxima a ele, que tinha uma casa na vizinhança, percebeu aquilo, veio curiosa. E ele disse em voz alta: não tenha medo. Venha e traga todas as crianças. Diga a elas que agora o jardim pertence a vocês. Vocês poderão vir e ficar quanto tempo vocês quiserem. A criança mal podia acreditar. Voltou para os demais, trouxe todas as outras crianças, e o gigante não só abriu os jardins, como ainda ia se entreter com elas. Porém, perguntava e nunca obtinha resposta: onde está aquele menino? As crianças não sabiam responder, porque elas não reconheciam esse menino. Ele falava, dizia: esse menino esteve aqui, eu levantei ele ao galho. Ele não está com vocês. Onde ele está? Por favor, convidem-o. E as crianças não sabiam dizer quem era esse menino. E assim foram se passando os anos. O gigante se tornara um protetor das crianças, e o jardim se tornou mais belo e mais florido como nunca esteve. Ao se referir a isso, o gigante dizia: as minhas flores são lindas, mas as melhores flores, as mais belas, são as crianças que fazem parte desse jardim. Passaram-se muitos anos. Ele já havia esquecido daquele menino. E, numa noite, ele estava triste porque se sentia mal. Havia tirado de dor na região do coração. Estava triste e chateado. Mas, com fé, pensou: isso vai passar. No outro dia cedo, para a surpresa dele, ele mal podia acreditar quando olhou pela janela e viu um menino na mesma árvore, na mesma posição, na mesma situação que havia ocorrido há muitos anos atrás. E quando ele saiu do castelo, já animado, porque percebeu que poderia ser o menino, ele se deu conta: mas como poderia ser o menino se tudo isso ocorreu há mais de 20 e poucos anos atrás? O pássaro que cantava era o mesmo, ou era pelo menos o irmão dele, porque o canto era idêntico. E ele ficou apaixonado, já começando a achar que estava sonhando, ou que estava tendo uma visão, e foi se aproximando. Quando ele se aproximou do menino, percebeu que realmente era aquele menino. Ele então, emocionado, pergunta: como é possível? É você mesmo? E quando ele olha nos olhos do menino, os olhos do menino estão como duas estrelas. E o sorriso desse menino é um sorriso que o toca com tal profundidade que ele se prostra imediatamente. E então ele pergunta, emocionado como nunca esteve: quem és? O menino olha para ele e diz: muitos anos atrás, você desistiu do seu egoísmo, abriu as portas do seu jardim e me acolheu. O seu jardim é bonito, mas hoje eu vim para te levar para o mais belo dos jardins. Quando as crianças chegaram à tarde, o corpo dele estava debaixo da árvore com as flores que havia recebido, como que uma homenagem e um presente. Então, dessa forma, meus irmãos, vale muito a pena nós quebrarmos as nossas cercas de egoísmo e orgulho, para que nós possamos fazer isso em nossas vidas. Obrigado pela atenção.